Olá, boas-vindas a mais esta análise estrutural. A gente preparou esse material para decodificar de forma bem direta aqueles conceitos de linguagem que mais caem e que, literalmente, decidem a nota no Enem. É fascinante perceber como a estrutura de um texto esconde segredos que, quando revelados, mudam o jogo todo na hora da leitura. E aí vem aquela dúvida clássica diante de um exame tão decisivo. Será que uma única palavrinha tem mesmo o poder de mudar a pontuação final? Olha, a resposta é um sonoro sim. Dominar os detalhes minúsculos, sabe? Aquelas engrenagens escondidas no meio das frases é a grande cartada para o sucesso. Cada termo tem um peso gigantesco na interpretação correta, com certeza. Então, vamos direto ao ponto. O nosso mapa de hoje vai explorar o poder dos conectivos, as relações de sentido na prática, o macete das ideias, a referenciação como mapa do texto, os erros comuns e a ambiguidade e, por fim, os passos exatos para a resposta. É isso que transforma qualquer pessoa no mestre da decodificação. Parte 1. O poder dos conectivos. Ferramentas que alteram o sentido. Bom, começando pela nossa primeira peça essencial, os conectivos. Basicamente, são aquelas palavras ou expressões que ligam as ideias e mostram de forma clara a relação entre elas. É impossível entender um argumento complexo sem identificar essas peças, porque são elas que dão a verdadeira direção do pensamento. E isso fica super claro na prática. Imagina só, a gente troca um simples mas por um portanto e a frase vai de um cenário de falha para um de sucesso absoluto. Do lado esquerdo, estudei muito, mas não passei. O mas quebra totalmente a expectativa, né? Já no direito, estudei muito, portanto passei. O portanto traz a recompensa lógica daquele esforço. O sentido da frase simplesmente muda da água para o vinho. 2. Relações de sentido na prática, categorizando as ferramentas. Olha, essas ferramentas não estão ali por acaso. Elas funcionam como uma verdadeira bússola lógica, guiando a leitura por vários caminhos. Seja para adicionar uma informação, opor pensamentos ou mostrar a causa e a consequência de um evento. Elas também estruturam a conclusão, a explicação, as condições, a finalidade, o tempo e até comparações. Mapeando essas relações, a lógica fica ainda mais transparente. A oposição, por exemplo, sempre traz aquelas ideias contrárias com palavras tipo mais e porém. É o famoso queria sair, mas estava cansado. Por outro lado, a causa introduz um motivo direto, com um porquê ou já que, como em ficou em casa porque estava doente. É quase como um sistema matemático da língua, onde cada categoria tem uma função super estrita. Seção 3. O macete das ideias. Como o Enem testa os conectivos. E é agora que a gente revela a pegadinha favorita do exame. A prova não quer que a gente simplesmente decore as regras, não. O teste real, na hora do vamos ver, é trocar um conectivo por outro nas alternativas para ver se a gente capta o sentido oculto. É saber diferenciar de verdade se a autoria quis mostrar uma causa ou uma oposição. Para desarmar essa armadilha sobre a pressão do tempo, tem um macete prático sensacional. Sempre, mas sempre mesmo, que bateu o olho num conectivo durante a prova, a melhor atitude é pausar e fazer mentalmente esta pergunta exata. Que relação ele cria entre as ideias? Responder a isso antes mesmo de ler as alternativas impede que a nossa mente seja enganada por aquelas opções que parecem certas, mas são falsas. 4. Referenciação, o mapa do texto, navegando sem repetição. Avançando aqui, a gente percebe como tudo isso prepara o terreno para o segundo pilar desta análise. A referenciação é aquele mecanismo inteligente que retoma ou antecipa informações. É tipo o GPS da leitura. Sem ela, o texto ia virar uma repetição insuportável das mesmas palavras o tempo todo. O primeiro recurso dentro desse GPS é a anáfora. A anáfora é basicamente a técnica de olhar para trás no mapa do texto. A principal função dela é resgatar uma informação ou um personagem que já foi apresentado antes. Assim, a gente mantém o fio da meada da narrativa sem precisar ficar repetindo nomes de forma engessada. Em contrapartida, a gente tem a catáfora. Diferente da anáfora, a catáfora olha para o futuro da frase. É aquele mecanismo de criar um suspense, uma expectativa, antecipando um conceito ou uma ideia que ainda vai aparecer logo ali na frente, na sequência da leitura. Trazendo essas definições para o mundo real, a mecânica fica bem clara. Na primeira frase, Joana entrou na sala. Ela parecia preocupada. O termo ela olha lá para trás para resgatar a Joana, uma anáfora perfeita. Já na segunda,
Só quero uma coisa, tranquilidade. A expressão uma coisa não tem sentido completo até a gente olhar para frente e descobrir o alvo real, que é a tranquilidade. Isso é a catáfora em ação. Parte 5. Erros comuns e ambiguidade. As armadilhas na prova. Conhecer as ferramentas é só metade do caminho, né? A gente precisa saber exatamente como o exame cobra isso e, claro, onde a maior parte das pessoas acaba tropeçando na hora de marcar a resposta correta. O que é muito interessante de notar aqui e que muita gente deixa passar é que identificar a ambiguidade não é um bônus, é uma competência essencial para alcançar a nota máxima. As questões vão exigir saber a quem o pronome se refere, identificar qual termo exato foi substituído para evitar a repetição e, o mais importante de tudo, perceber quando essa retomada acaba criando dois sentidos possíveis, gerando a temida ambiguidade. E aqui fica o nosso maior alerta de hoje. O erro fatal, aquele que destrói a pontuação de milhares de pessoas todo ano, é menosprezar os pronomes. Achar que descobrir quem é ele, ela ou isso é uma coisinha boba que dá para resolver no chute, olha, é o caminho mais rápido para perder pontos de bobeira. A construção dos textos é feita de um jeito que a resposta certa só aparece se a gente analisar o contexto inteirinho ao redor. Chegando na seção 6, passos para a resposta. Identificação rápida e correta. Para evitar esse tipo de tropeço, a gente tem um método acionável. Sintetizando todas as regras da nossa fonte, a gente chega a uma estratégia à prova de distrações, perfeita para resolver questões de referenciação rapidinho e com uma precisão incrível. É um procedimento de 3 etapas derivado direto do nosso material. Passo 1, olhe fixamente para o pronome assim que o encontrar. Passo 2, nunca de jeito nenhum leia só a frase isolada, leia o contexto inteiro ao redor. E passo 3, identifique ativamente a relação lógica e aponte com certeza o termo que foi substituído. É uma checagem rápida, sistemática e que corta o mal dos palpites impulsivos pela raiz. Para fechar, o ponto crucial é o seguinte: se dominar uma simples troca de conjunção ou acertar na mosca a referência de um pronome pode redefinir o sucesso em uma questão inteira, de que maneira aplicar esse nível de raciocínio profundo vai transformar a quantidade de acertos lá no próximo simulado? A linha que separa quem só lê palavras soltas de quem decodifica a verdadeira estrutura da linguagem está traçada. Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.